Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago capítulo 4, vamos ler versículos 7 a 10. Abramos a Bíblia na carta de Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos ensinar tanto na Tua palavra. Nos dá a direção certa para que nós possamos andar, seguir de forma firme na Tua presença. Senhor, ensina-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esta palavra ela é muito interessante e também extremamente profunda. E também conhecida. Principalmente a segunda parte do versículo 7 que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho que quando nós falamos resistir ao diabo, todo mundo sabe o complemento: e ele fugirá de nós. Não é verdade? É um texto extremamente conhecido, profundamente conhecido. No entanto, queridos, o foco do Senhor não está necessariamente na segunda parte. O que Deus quer nos ensinar através de Tiago é a necessidade de sujeitarmos-nos a Todo-Poderoso, de estarmos em obediência constante, sem cessar, ao Criador. Que a nossa vida seja marcada pela obediência, e é isto que é importante. Haja vista que nós olhamos muito para esse lado de resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porém não observamos com o mesmo cuidado a primeira parte que chama-nos a atenção para a obediência. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eis a fórmula da vitória. A vitória sobre a face, sobre o inimigo, sobre a face das trevas. A fórmula é obediência aos princípios do Todo-Poderoso. Esse Tiago que assim escreveu, irmãos, ele era irmão de Jesus. Era irmão de Cristo. Haja vista que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. E antes de nós prosseguirmos, quero que vocês leiam Mateus capítulo 13, versículo 55. Ouçam. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha só, quantos irmãos Cristo tinha. Sem contar as mulheres que geralmente não eram citadas. Tiago, José, Simão e Judas. Eu sei que as pessoas dizem que este termo irmão usado no Novo Testamento significa primos, parentes achegados. Mas quando você observa o grego, a palavra em si, ela chama-nos atenção para a situação de irmãos sanguíneos. Não necessariamente essa questão de ser um parente próximo, mas sim irmãos, filhos de Maria e José. Eles eram, portanto, meios irmãos de Cristo, já vista que Jesus era filho somente de Maria. Ainda João capítulo 7, versículos 2 até o 5. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Dirigiram-se, pois, a Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procura ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Amém? Portanto, amados, esta questão dos irmãos de Cristo Jesus, ela é extremamente clara. Não há a menor dúvida. E, no mínimo, a palavra de Deus não entra nos pormenores da vida familiar de Cristo Jesus.
Não entra nos pormenores da vida pessoal, mas no mínimo Jesus tinha Tiago, José, Simão e Judas como irmãos. Amados, Tiago, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que entendeu a mensagem de Cristo, um homem que abraçou a causa do Senhor, e a palavra diz que ele era o líder da igreja em Jerusalém. Foi uma pessoa que entendeu a mensagem do Todo-Poderoso, abraçou o Senhor, entregou-se verdadeiramente a Cristo, deixou-se mover e encher pelo Espírito Santo do Senhor, e ele liderava, era o sacerdote da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa carta ensinando o povo a necessidade de observar preceitos, observar os princípios verdadeiros de Deus, observar aquilo que o Senhor desejava para a vida de cada um de nós, ensinando-nos a viver a Cristo acima de todas as coisas. E ele faz referência, irmãos, ao inimigo de nossas almas, como um ser que é possível ser vencido, ser resistido. Nós podemos ter vitória plena sobre o inimigo de nossas almas. Podemos ter vitória plena sobre o diabo e seus demônios. E a palavra do Senhor mostra-nos isso com toda clareza. É certo, irmãos, que muitas vezes o homem observa a parte da vitória. Eu vou resistir ao maligno e ele vai fugir de mim. Eu vou resistir ao maligno. No entanto, nós temos que olhar toda a palavra, vermos os conceitos que são apresentados, as bases que são apresentadas, para que tenhamos de fato a força do Senhor na nossa existência, porque não é o nosso eu, a nossa força, o nosso braço que vence o inimigo, mas sim o mover do Espírito de Deus na nossa alma. Nós não podemos, amados, abrir espaços para as trevas, nós não podemos de forma alguma abrir concessões, abrir de forma alguma portas na nossa alma para que o inimigo possa adentrar. Eis o porquê a necessidade de uma vigilância constante, 24 horas por dia, sem cessar. Mas, quando nós entendemos a mensagem de Cristo, nós vamos observar com muita clareza que o foco da vitória está em Deus. Deus é a nossa vitória, Deus é a nossa força, Deus é o nosso Senhor, e nós temos que viver Deus acima de todas as coisas. Eis o porquê que nós falamos reiteradamente para vivermos em santidade, a necessidade de uma vida santa, apenas reproduzimos aquilo que a palavra fala, que sem santidade é impossível ver a Deus. Portanto, se eu quero vencer as dificuldades, vencer os problemas, se eu quero ser bem-sucedido na vida, o meu primeiro passo é a sujeição ao Todo-Poderoso. E sujeitar a Deus nada mais é do que obedecer. É uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de total submissão àquilo que Deus quer. Jesus foi submisso a Deus. Olha que interessante. Disse Jesus ali no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, que seja feita a tua vontade. Quando nós olhamos para os apóstolos, vemos que esses também foram submissos à vontade do Espírito. O apóstolo Paulo desejava pregar em determinada região, porém o Espírito de Deus não o permitiu e o enviou para outra região. Nós precisamos observar a vontade de Deus e sermos maleáveis ao Espírito Santo. A nossa irmã, ela falou algo interessante chamada timidez. Muitas vezes, amados, nós não fazemos a obra do Senhor, nós não falamos, nós não ministramos, não é porque não sabemos. Sabemos porque a palavra de Deus é simples, é fácil. Até mesmo uma criança sabe que Deus é amor e sabe a necessidade da vida santa. No entanto, nós olhamos muitas vezes para as pessoas e ficamos com vergonha das pessoas. A timidez toma lugar no nosso coração. E a Bíblia fala interessante, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Portanto, eu não posso me deixar levar, tomar pela vergonha, mas é preciso que eu levante a minha cabeça, vá e fale, que eu abra a minha boca, porque é o Espírito Santo do Senhor que fala através de nós.
Mesmo que você fale como eu falo, nós foi, nós vai, nós isso. Mesmo que você use um português bastante simples, extremamente simples, não culto. O meu português, só a misericórdia do Senhor. Mas fazer o quê? Só tenho esse? Vamos com ele mesmo. Portanto, amados, nós olhamos muito para essas coisas. Mas não é este o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é ministrarmos a palavra do Senhor. Diz a palavra, diz o texto bíblico, que alguns dos discípulos de Cristo eram pessoas extremamente simples. Não haviam passado por uma escola, não estiveram aos pés do sacerdócio para aprender, não. Eram pessoas extremamente simples, porém foram poderosamente usados pelo Senhor. Isto porque eles entenderam que obedecer à vontade do Senhor era melhor do que preocupar-se com as situações. Não se preocupe com as situações, mas faça a obra de Deus. Vocês acham que é fácil para mim? Não, não é fácil. Às vezes a gente olha para o povo assim e fala, meu Deus, lá vem eu novamente com o meu português, vou tropeçar nisso, vou tropeçar naquilo, eu vou errar, eu vou consertar isso, aquilo, outro. Não, é assim mesmo, irmãos. O tal do frio na barriga, ele é constante. Só que nós acostumamos com ele. Mas é constante. Não há como, principalmente se você está diante de uma multidão de pessoas, de certa forma, cultas, mais cultas do que nós mesmos. É difícil, mas vamos lá. Porque a nossa preocupação não é fazermos ou apresentarmos uma aula de gramática de português, mas apresentarmos o nosso amado Jesus como Senhor e Salvador e usemos aquilo que nós temos em mãos. Amém? E esse texto, amados, Tiago chama-nos atenção para duas situações interessantes. A primeira é a necessidade de uma obediência profunda, verdadeira ao Todo-Poderoso. E a obediência é o princípio da sabedoria na vida do servo de Deus. O servo do Senhor que é sábio, ele é obediente ao Eterno. Obediência, irmãos, é não desobedecer. Se você é obediente, é porque você não é desobediente necessariamente. Não é assim? Ou seja, se você obedece, você não desobedece. Nós temos que olhar para o Senhor e fechar com Deus. Estarmos fechados com a vontade do Eterno. Vivermos uma vida de total submissão àquilo que Deus quer a cada instante da nossa existência. No entanto, não pense que é fácil. A obediência, ela é tensa. Ela tem um preço. Ela tem um preço. Mas, quando nós observamos aquilo que Deus quer, vamos obter êxito na nossa caminhada. Quando vocês olham, por exemplo, para Abraão, o pai da fé. Abraão, o que marcou a vida dele, nós olhamos e falamos a fé, o pai da fé. Mas o que marcou a vida de Abraão foi a obediência. Se ele não fosse um homem obediente ao Todo-Poderoso, ele não teria fé. Só que o destaque está em cima da fé, mas a fé de Abraão era fruto da sua obediência. Ele era um homem obediente ao Todo-Poderoso. Quando o Senhor disse para Abraão, olha Abraão, pega teu Isaque, vai para o Monte Moriá e passa a faca no pescoço dele. De uma forma bem simples. O que é que ele fez? Obedeceu. Obedeceu. A obediência gerou fé no seu coração. Ele diz, porque eu sei que mesmo que Isaque morra, o Senhor tem poder para ressuscitá-lo. Veja que interessante. Mas ele primeiro obedeceu. O Senhor falou, fechou os olhos para as situações. Obedeceu ao Senhor. Foi. Eis aí a manifestação da fé. Nós, amados, para que tenhamos vitórias no nosso dia a dia e possamos resistir de fato ao diabo. Primeiro é que haja obediência no nosso coração. E a obediência, muitas vezes, ela tende a fugir de nós. Nós temos uma certa queda pela desobediência. Nós temos uma certa admiração, paixão, desejo pela desobediência. Irmãos, mais à frente nós vamos entender o porquê. Nós temos esse desejo.
Nós olhamos para a desobediência e a vemos como algo bonito. Oh, desobediência, oh, linda desobediência, oh, mas como é maravilhosa, oh, mas é deliciosa, oh, desobediência, tu és tão bonita, tu satisfazes o meu coração, oh, desobediência, eu te quero, desobediência. Por incrível que pareça, irmãos, é assim que o nosso velho homem vê a desobediência. É assim que o nosso coração vê a desobediência. No entanto, nós trazemos o nosso coração cativo ao Senhor, preso ao Senhor, lavado, purificado no sangue de Cristo, olhando aquilo que Deus quer e sujeitamos-nos a Ele. E a partir desse momento o Senhor vem, move de forma poderosa na nossa existência. Versículos 8 e 9, ouçam. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Quando nós observamos os versículos 8 e 9, vemos 3 pontos interessantes que nós precisamos realçar na nossa caminhada. O primeiro ponto é a necessidade de aproximarmos-nos de Deus, de estarmos perto do Senhor. Chegai-vos a Deus. Tiago diz aos leitores da sua carta: chegai-vos a Deus. Aproximai do Senhor, esteja íntimo do Todo-Poderoso, ande com Deus, seja de Deus, ame Deus. Entende esse achegar ao Senhor como a necessidade de uma vida próxima, colada, unida. Uma vida que nada possa separar do Todo-Poderoso. É uma necessidade, amados. Porque quando nós estamos próximos do Senhor, essa ligação é fruto da obediência. E quando nós obedecemos ao Todo-Poderoso, temos poder e autoridade na nossa vida. E ainda a outra recomendação de Tiago é: purificai. Irmãos, nós não podemos cultivar o pecado. Pecado de estimação não existe. Pecado preferido não existe. Nós já falamos muitas vezes a respeito do pecado e vamos mais uma vez falar, já vista que a Bíblia fala de capa a capa a respeito do pecado, da desobediência. Portanto, é bom sempre reiterarmos o tema, falarmos sobre esse tema, para que nós não venhamos perder de vista a necessidade de uma vida pura diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz, amados, que Ele não habita em corações impuros. A palavra diz que o Senhor não habita em corações impuros, mas sim em corações lavados, purificados pelo sangue do Todo-Poderoso. E eis aí o momento que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. É pedirmos discernimento ao Senhor. Deus, e aí, como estão os meus atos? As minhas atitudes? Os meus pensamentos? Senhor, faz-me enxergar o meu interior. Senhor, mostra-me como estou vivendo. Se eu estou vivendo a pureza, eu ouço o pecado de uma forma sorrateira até adentrar ao meu coração. Porque muitas vezes, amados, pecados, não existe tamanho claro, porém, há pecados que aparentemente são pequenos. São mínimos, são coisinhas até insignificantes aos nossos olhos. E nós, amados, abrimos concessões para essas coisas pequenas na vida da gente. E a partir do momento que eu abro espaço para os pequenos pecados, o pecado é gerado, somente isto, o pecado é gerado, e o pecado separa-me de Deus. E eu não posso andar doente, mas Deus quer que eu ande com o meu corpo puro, com o meu coração lavado, purificado, cheio da sua graça, próximo dele. E quando nós entendemos a necessidade de vivermos a pureza e buscamos do Senhor continuamente a restauração, a cura, eis o porquê que todo santo dia necessário é confessarmos os nossos pecados. Todo santo dia. Porque muitas vezes nós pecamos de forma imperceptível.
e até mesmo cometemos os pecados indiretos, cujos pecados você comete sem a intenção de cometê-los. Porém, fere a honra e a glória de Deus na tua vida e gera pecado. Nós temos que continuamente buscarmos de Deus o perdão, a purificação. E quando compreendemos essa verdade, nos aproximamos do Senhor, temos o coração puro. E no final do versículo 10 diz: e Ele vos exaltará. Olha só que interessante. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Esse exaltar, irmãos, é colocá-los em lugar de honra, em lugar especial. Não é algo para a tua soberba, para o teu orgulho, para a tua vaidade, mas é o Senhor que te coloca no lugar especial. Esse lugar especial nada mais é do que a intimidade, a comunhão maior com Ele. Não olhe para os cargos da vida, para os degraus dessa vida. Não olhe para a sociedade. Não é nesse aspecto, mas sim tudo relacionado na nossa comunhão com Deus. Quando eu me aproximo do Todo-Poderoso, eu tenho meus pecados purificados e estarei no lugar de honra. O Senhor me exaltará e eu serei próximo dele. E assim terei forças para vencer o maligno. Agora sim, a segunda parte do versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, há toda uma escada a ser subida. Há muitos degraus na caminhada. Mas são degraus que você consegue vencê-los rapidamente a partir do momento que há esta obediência, essa sujeição ao Todo-Poderoso. E a palavra diz, amados, que nós teremos condições de resistir ao diabo. Você tem condições de resistir ao maligno. Você tem condições de vencer o maligno, de pisar sobre a cabeça de Satanás. Você tem condições de expulsar demônios. Se aparecesse hoje um endemoniado aqui, nesse local, você teria coragem de candidatar-se a vir e a expulsá-lo? Teria? A resposta é positiva, tem que ser positiva. Não tem outra resposta. Você é servo de Deus, cheio do Espírito Santo, do poder, da autoridade. Você sabia que um dos menores atos do crente, menores assim, em termos de amplitude, é expulsar demônios? Por incrível que pareça. É algo que o Senhor deixou para todo mundo. Quando você lê, não me lembro agora se é Marcos, qual é o texto? Mas, ide pregar o evangelho, e tem um complemento que diz, expulsai os demônios. Olha só, é para todos, amados. Não existe cargo de expulsadores de demônios. Não existe essas coisas. Isso é para você que tem fé. Portanto, a partir do momento que você obedece ao Criador, que você tem uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Eu não me lembro agora qual o texto que fala a respeito da necessidade de vivermos com Ele e expulsarmos os demônios. Isso é mandamento do Senhor para cada um de nós. Mas vamos ver se a gente consegue depois falar qual o texto. Mas o Senhor quer que você viva assim, irmãos. Uma vida de comunhão, uma vida de realidade, uma vida de submissão completa a Ele. E quando nós, amados, entendemos quem é Deus na nossa vida, você há de resistir ao diabo e ele há de fugir de você. O interessante é que essa resistência a qual a Bíblia fala, a qual Tiago diz, amados, não é aquela resistência passiva. Eu vou ficar aqui, guardado, resistindo. Vem, diabo, que eu te resisto. Não é desta forma. Essa resistência, na verdade, é uma ofensiva. É você partir, é você avançar, é você lutar, é você enfrentar. A partir do momento que você está cheio do Senhor, cheio da presença do Todo-Poderoso, você avança, você segue, você não para. Essa é a verdade, amados. Essa é a verdade do Senhor para as nossas vidas.
E quando nós olhamos na Bíblia, vamos deparar com alguns exemplos a respeito deste enfrentar ao maligno, de avançar sobre o reino das trevas. E vemos que Jesus, com certeza, é o maior exemplo. Nós vemos, amados, que quando Cristo foi levado ao deserto, oh bênção, nós estamos aí com um bom auxiliar, localizou o texto. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que... Só basta isso aqui, irmãos. Não diz aqueles que são pastores, que são apóstolos, que são bispos, que são, como dizem por aí, exorcistas, que são presbíteros, diáconos, que são super crentes. Não. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Creem. O que é que eles fazem? Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Olha só como é simples a palavra. Portanto, se você crê, é teu dever expulsar demônios. E ainda, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Esse texto, falarão novas línguas, você olha em 1 Coríntios capítulo 14. Lá fala a respeito das línguas, das novas línguas, de como deve ser aplicada na igreja. O apóstolo Paulo normatiza o dom de línguas na igreja. Haja vista que o dom de línguas, aparentemente, sempre foi, de certa forma, um problema dentro das reuniões. E o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele estende sobre o tema e fala com clareza sobre os dons de línguas. Amém? Mas, portanto, é nosso dever expelir demônios. Você resiste o diabo, ou seja, enfrenta, dá as porradas nele, luta com ele. É assim. Mas tudo isso no campo espiritual é quanto a palavra de poder. Eu já vi, amados, determinada vez, um camarada querendo expulsar um demônio de uma pessoa. Ele pegou a Bíblia e esfregava na cabeça do endemoniado. Quase rasgava a Bíblia e quase machucava a cabeça da pessoa. Mas isso aqui não tira demônio de ninguém. Há pessoas que jogam água benta no endemoniado. Também não faz. O diabo até faz uma gracinha, estou queimando, aquela coisa toda, mas não expulsa. Não existe nada, objetos, nada que possa expulsar um demônio. Apenas a fé. Aqueles que creem, crer, ter fé, a fé e a palavra que sai da boca daquele que tem fé. Amém? Porventura, se aparecer um demônio aqui, seja o primeiro a pular da cadeira. Não, sou eu. Hoje sou eu que vou expulsar esse camarada. Hoje sou eu. Amém? Pulo da cadeira. Hoje é minha vez. Oh, glórias. É difícil acontecer isso, não é? Porque nós vemos que a igreja é covarde. Ou está cheia de pecado. Porque o cara, quando vê um demônio, ele sabe que o demônio conta a vida do camarada. Demônio conta. Demônio conta. Diz um amigo, um irmão, que um pastor foi expulsar um demônio. O cara estava endemoniado, caiu na igreja. E esse pastor estava em adultério. E o demônio levantou-se contra ele e a coisa foi feia. O demônio revela, irmãos. Lembra-se daquela passagem bíblica que os caras queriam expulsar o demônio em nome de Paulo? Em nome de Paulo. Eu vos expulso. Olha, Paulo eu sei quem é. Tinha outro também que não me lembro qual é o nome do outro. Mas, e você quem é? E caiu de pau em cima do camarada. Está na Bíblia. Veja como são as coisas. Irmãos, nós não podemos andar com pecado no coração, porque o diabo sabe. Por incrível que pareça, irmãos, o diabo conhece você mais do que você mesmo. O diabo, ele te sabe quem é você. O diabo é como se fosse um psiquiatra que alguém frequente.
O psiquiatra tem um fichário teu. Ele sabe, ele conhece a tua cabeça. O demônio é mais ou menos assim. Ele sabe quem somos nós. E quando as pessoas estão no pecado, há todo um espaço aberto. Mas somos chamados a resistir ao diabo. A resistir. E quando nós resistimos o diabo em nome de Cristo e avançamos contra ele, contra as trevas, temos a vitória. Ele fugirá de vós. Mas que tu sejas obediente, cheio do Espírito Santo do Senhor. E eu quero, para finalizar a palavra, chamá-los a atenção para as tentações. Como é que o diabo te faz errar o caminho? Como é que o diabo faz o homem errar o caminho? Como? Tentações. São as tentações, amados. As tentações são os primeiros passos para a queda do homem. Quando alguém, por exemplo, quer adulterar, ele deixa-se mover pelos pensamentos impuros. Pensamentos que deveriam ser cortados no início. Não são cortados, são alimentados, crescem e as coisas vêm à existência. É sempre assim, amados. Tudo nasce na tentação. Tudo nasce na tentação. E se você não sufocar a tentação, eis que há de produzir o pecado. Lembre-se, as tentações, elas nos dão prazer. Não há tentação ruim. Tentação são gostosas. São gostosas. Alguém disse que, conversando com uma pessoa que foi criada na igreja, e hoje está com os passos um pouco assim, meio lá, meio cá, que ela descobriu na dança de forró, grande prazer. Oh, dançar é prazeroso. Sim, é prazeroso. Beber é prazeroso. As drogas são prazerosas. O adultério é prazeroso. A fornicação, sim, prazerosa. Tudo concede satisfação ao homem. Já pensou se as tentações fossem espinhos? Oh, bênção, não é? Você lembrava assim, deixa eu ver aqui, um pecado, sei lá, você, escolhe um pecado aí. Lembrou do pecado? Esse pecado. Aí quando você lembrasse dele, ai, meu coração, ai, que dor, ui, não, ai, tá doendo, tá queimando. Oh, bênção, não é? Aí você, não, eu quero esse pecado. Aí lutava, não, tá doendo, mas eu quero. Não, não é assim, amados. Por incrível que pareça, mas deveria ser. Ô, bênção! Servo de Deus verdadeiro. Isso ele sente. Quando o coração inclina para o pecado, ele sente o mover do Espírito que chama a atenção para a vida certa. Mas se não houver essa vigilância, o pecado sempre mostra-se como prazeroso, como gostoso, como grande satisfação. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas caírem, deixarem os caminhos do Senhor, porque o diabo oferece pratos saborosos, gostosos, sempre muito bom, muito, mas muito bom, excelente, maravilhoso. Porém, o adultério diz que tem cheiro de sangue. Não é assim? A fornicação, além do filho que pode nascer, tem uma AIDS que pode achegar-se. As drogas, elas te matam. A bebida te escraviza. E outras coisas mais. Ou seja, o resultado do pecado é terrível. Os resultados são terríveis. E nós temos que fugir de toda a aparência do mal. E esta é a recomendação do Senhor, que devemos fugir da aparência do mal. E cheios do Espírito Santo, uma vida de proximidade pura. Você com certeza terá um lugar ao lado do Todo-Poderoso. E forças para resistir, para enfrentar o diabo, para fazê-lo fugir de ti. Cristo Jesus, quando ele passou pelas tentações, ele resistiu.
Nós muitas vezes olhamos para as tentações de Cristo, elas parecem insignificantes, mas todas elas eram profundas e ricas. Ele ofereceu pão para quem estava há 40 dias com fome. Se você faz um jejum de algumas horas, dá vontade de comer pedra com ketchup. Aquilo parece que é gostoso. Farinha de mandioca com açúcar, parece que é a melhor coisa do mundo. Imagine 40 dias e o diabo falando, toma os pães. Aqueles pães caramelizados, cheios de açúcar, gostoso. Ou você está pensando que é pão de sal, pão duro? Aqueles pães que só a graça. Quando o diabo ofereceu o reino, era poder, gente. Era poder. Porque o diabo tem seu reino. E ele queria dividi-lo com Jesus. Olha como são as coisas. Jesus era homem, não te esqueças disso. O homem gosta de poder. O homem almeja poder, sonha com poder. Jesus repreendeu, sempre citando a palavra. E quando ele disse, olha Jesus, já que tu és o Deus, pula do alto da torre. Pula do alto da torre. Nós gostamos de desafiar Deus, não é verdade? Eu não me atrevo muito a desafiar Deus, mas tem muitas pessoas que gostam de desafiar Deus. Olha Deus, ei, ó, está escrito na palavra, Deus, está escrito na palavra, ó, que se cumpra, porque se não se cumprir, vou te dar uma surra. É quase assim que as pessoas colocam Deus nos cantos de parede. E é muito comum ouvirmos isso. É a tal da determinação, isso é coisa do cão. Eu determino a vitória sobre alguma coisa. Será que Deus quer que tu venças nessa coisa? Cuidado com tal da determinação. O diabo falou para Jesus, determina Jesus. Pula daí, determina. E os teus anjos vão te amparar. Cuidado com essa história de colocar Jesus no canto da parede. Jesus repreendeu Satanás. O diabo, amados, tem levado muitos a viverem colocando Deus em canto de parede. Olha, Jesus está na tua palavra. Se está na tua palavra, tem que cumprir na minha vida. Saia dessa. Não entre nessa. Isso gera pecado, te afasta de Deus, causa rebelião entre você e Deus. Fique atento. Amém? Resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe quais são os passos? Amém. Creio que essa palavra ficou clara. Ficou clara, pastora? Ô, benção! Amém, amados? Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, Pai. Que Tu venhas plantá-la em nosso coração para que nós possamos, dia após dia, vivenciá-la com todas as forças do nosso ser. Ó Deus, ensina-nos a obediência, a vivermos da Tua dependência, sujeitos à Tua vontade. Ó Deus, fala conosco. Ó Senhor, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Ó glórias. Mensagem 1112